Como descansar para as lutas da vida. Vamos compartilhar neste vídeo o registro em Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 13, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11 e Mateus 11, 28. Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 13. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos em repouso, tal qual disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muitos tempos depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O que está registrado no Antigo Testamento são sombras do que ocorre
no Novo Testamento. O povo judeu foi um povo criado por Deus, através do qual viria o Messias para salvar a humanidade após a queda do primeiro casal. Por sua rebeldia contra Deus, sendo um povo de dura cerviz, ficaram sob o domínio de Faraó no Egito, sofrendo em regime de escravidão. Usando Deus Moisés, com sua poderosa mão, liberta o povo judeu do jugo egípcio e, sob a liderança de Moisés, o conduz pelo deserto rumo à terra prometida, a qual representa o descanso aos que creem e obedecem aos mandamentos do Senhor, sendo o descanso a paz personificada no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mais de 2 milhões de pessoas, incluindo judeus e outros povos, mulheres e crianças, peregrinaram no deserto durante 40 anos, murmurando a despeito da proteção do Senhor, guiando-os, alimentando-os e suprindo-lhes todas as necessidades. Jesus veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, chegando a perseguir os judeus, seus compatriotas, que se haviam convertido a Cristo. Foi exatamente nessa fase de extrema perseguição que muitos judeus, os quais, como aqueles que, peregrinando durante 40 anos, por sua incredulidade não entraram na terra prometida, a qual é uma expressão da paz eterna de Cristo, pereceram no deserto, deixaram o cristianismo e retornaram ao judaísmo, num ato de apostasia, pois o judaísmo é uma preparação para o cristianismo. Os filhos de Abraão o são pela fé, não pela circuncisão na carne, mas na circuncisão no coração. A segunda geração de judeus, aquela conduzida por Josué, com idade inferior a 20 anos, entrou na terra prometida, porém Josué não lhes deu descanso, restando assim um repouso para o povo de Deus. E a palavra de Deus nos adverte para que não caiamos na mesma desobediência, endurecendo o coração ao ouvir a sua palavra. Esse descanso sobre o qual fala a Bíblia é a sua paz, pois Deus não se cansa. O que o judaísmo ensinava apontava para Cristo, e nele se cumpria. Deste modo, o regresso da realidade do cristianismo às sombras do judaísmo representa apostasia ou abandono da fé. A introdução da segunda geração de judeus por Josué na Terra Prometida, após a peregrinação, representando ou prefigurando um descanso, o qual, mesmo não sendo completo, se tornará pleno e eterno na pessoa de Jesus Cristo. Mas os judeus, não crendo, não se prepararam pelo judaísmo, cujo propósito era a consumação no cristianismo, unindo o povo judeu e os gentios em um só povo, a igreja, o corpo de Cristo, conforme ele mesmo disse que o edificaria. Porque os reais filhos de Abraão somos os que cremos nos ensinamentos bíblicos que apontam para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somos o Israel de Deus.
Assim, tais quais os que peregrinaram e faleceram no deserto por sua incredulidade, não entraram no descanso de Deus, os que endurecem seu coração ao seu chamado, também não entrarão em seu descanso, sendo, portanto, sentenciados à eterna condenação. Que a igreja hoje tome como exemplo e tema, porque rebelar-se contra a palavra de Cristo é percorrer o mesmo caminho da geração perdida no deserto. Somente a fé em Cristo pode nos assegurar o eterno descanso de Deus, prefigurado no sétimo dia, o qual não vem representado como um dia comum, que tem manhã e tarde, por ser eterno. Como eterna é a paz dos que em Cristo permanecem. Se cremos em Jesus, no descanso já entramos na paz interior e convicção da salvação, libertos da escravidão do pecado, e esse descanso de Deus, essa paz já desfrutada no presente, será expandida por toda a eternidade. O descanso de Deus não significa ociosidade, porque em João capítulo 5, versículo 17, está escrito: meu Pai trabalha até agora e eu também. O primeiro descanso mencionado no texto, ora compartilhado, se refere à alegria de Deus ao concluir a sua criação. O descanso relacionado ao sétimo dia aponta para a eterna paz de Deus aos que creram no seu Filho unigênito Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículos 15 a 17, lemos: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Davi falou muito tempo depois sobre o eterno descanso, porque o primeiro, a terra prometida, era uma prefiguração do segundo e definitivo, sobre o qual não faria sentido Davi falar sobre ele, se a geração que entrou na terra prometida, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 7, tivesse entrado no último e definitivo descanso. Assim, resta um descanso para o povo de Deus, um sábado, conforme Hebreus capítulo 4, versículos 10 a 11. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. No versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.